Bom dia, pessoal. No nosso encontro de hoje, nós vamos fazer a correção do nosso caderno de atividades, cujo tema é coesão lexical. Então, antes de nós partirmos aí direto para a correção, nós vamos dar uma retomada aí em alguns conceitos que são importantes para a compreensão, dos exercícios e na hora da correção também vocês poderem aí ter realmente a certeza do porquê a resposta do exercício foi aquela ali. Então, vamos dar uma retomada aqui, ó. Coesão por substituição lexical. Aí nós temos dois pronomes aqui. Os pronomes possessivos, que indicam posse, e os pronomes demonstrativos, que estão ligados a posicionamento de elementos de referência. Quando se fala coesão por substituição, nós já temos aqui uma palavra-chave que já diz que nós vamos usar em mecanismos de substituição dentro de um texto. Por que essas substituições vão ocorrer? Primeiro critério aí, que nós já vimos, que tem que ter uma conexão entre as palavras e o conjunto de ideias aí que eu vou elaborar dentro de um texto. Tanto que nós vimos na aula anterior o que é coesão e o que é coerência. Então, nós temos aqui um conceito de coesão no nosso caderno de atividades que diz o seguinte: é a conexão entre frases e palavras para que o conjunto delas se torne realmente um texto. Isso quer dizer que para eu ter uma frase, a primeira coisa que eu preciso é ordenar as palavras de maneira que elas tenham sentido. Então, essa coesão aqui, ela vai acontecer exatamente para que essas ideias fiquem estabelecidas dentro do texto e haja relação de sentido também. E aqui, nós vamos dar uma retomada na substituição lexical, que é o emprego de palavras e expressões que retomam as anteriores, que nós fizemos até a marcação desse conceito, que é a anáfora. Então, a anáfora, ela faz referência a termos anteriores. Então, na aula passada, nós fizemos aqui a ligação entre anterior e anáfora. Então, a anáfora ela pode ocorrer com a substituição da palavra, porque a coesão que nós estamos vendo é por substituição, e ela vai fazer menção, então, anteriormente a algo. Então, ela retoma, ou seja, a referência dela é um termo anterior, e aqui nós vamos ter pronomes pessoais possessivos, demonstrativos ou indefinidos. Temos também os advérbios, sinônimos, hiperônimos e plurais. E aí nós vimos esse exemplo, os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Alunos aqui é o meu nome de referência e aqui é a situação que ocorreu com eles. Aí o que nós fizemos no segundo momento? Utilizamos dois pronomes. Caso isso volte a acontecer, eles serão convidados a se retirar da escola. Então, nós temos o isso, que se refere à suspensão que eles tiveram por mau comportamento, e o eles, fazendo referência à palavra alunos. Nós substituímos aqui os termos por dois pronomes. Um pronome demonstrativo, que é o isso, de segunda pessoa, ou melhor, desculpa, terceira pessoa, e o eles também, terceira pessoa, que é um pronome pessoal do caso real. Por que houve essa substituição aqui? Do tipo anáfora, porque retoma termos anteriores, e isso também para evitar a repetição de palavras dentro de um contexto. Por isso que nós utilizamos os pronomes aí. Eles substituem, fazem referência a termos anteriores, evitando assim que durante uma produção de texto eu fique repetindo várias vezes determinadas palavras. Por isso que nós precisamos ter aí um vocabulário mais amplo, justamente para evitar esse tipo de situação. E um dos recursos que nós temos é a coesão por substituição. E aqui nós vimos na aula anterior quais são os pronomes possessivos e vimos também que os pronomes de terceira pessoa, que é o seu, suas, seus e suas, tanto no singular quanto no plural, que são os mesmos, nós temos que ter muito cuidado ao utilizá-los para não causarmos a chamada ambiguidade dentro do contexto. O que é ambiguidade? Aquela dupla interpretação. Ou seja, quando eu leio, não fica clara a ideia passada ali. Então, gera dúvida. Então, nós temos, a mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro. A ambiguidade foi causada aqui, pelo pronome possessivo, porque não fica clara qual a ideia. Se o carro é do filho ou se é da mãe. Aí, logo em seguida,
foi desfeita a ambiguidade para deixar claro que o carro era da mãe, ó. A mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Então, o dela aqui, ó, retoma a palavra mãe. Nesse contexto, eu desfiz a ambiguidade e fiz uma conexão entre as palavras de forma clara. Ou seja, não causou nenhuma dúvida na minha interpretação ali. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses pronomes possessivos aqui na construção de uma frase, dentro de um parágrafo. Por quê? Dependendo da forma como ele é colocado, eu posso gerar mais de uma interpretação. E se isso ocorrer, fica claro ali dentro do meu texto que não houve uma conexão entre essas palavras. Ou seja, algo ali foi colocado num determinado momento, num determinado lugar, que causou, então, a chamada ambiguidade. Então, anáfora é retomada de termo anterior. Vocês não podem esquecer esse conceito, tá, pessoal? Nós vimos aqui, ó, também pronomes demonstrativos. Nós temos os pronomes variáveis, que variam em masculino e feminino, singular e plural. E temos os invariáveis, que é o isto, isso e aquilo, que significam exatamente pronomes que serão usados sempre dessa forma. Não há variação de número, que é masculino, que é singular e plural, e não há variação de gênero, que é o masculino e o feminino. Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa. Aqui também nós temos as pessoas, porém, são invariáveis. Esses pronomes aqui, eles indicam, ó, lugar, posição ou identidade dos seres. Vou repetir. Anáfora é o mecanismo de uso de pronomes para fazer referência a palavras anteriores, ou seja, na anáfora, o recurso é de retomar palavras anteriores. Deixa eu voltar aqui, ó. Que é o caso, ó, exatamente do isso e do eles. Ó, repara a setinha aqui, ó. O isso está relacionado, ó, a essa parte todinha da frase. Suspensos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, voltar a acontecer o quê? Mau comportamento. Eles vão ser suspensos novamente. E o eles retoma os alunos. Se fosse aqui as alunas, nós teríamos que colocar elas, porque seria a concordância direta de gênero. E uma dica, pessoal. Se nós tivéssemos aqui um exemplo, Pedro e Renata foram suspensos. Nós temos um substantivo próprio masculino e um substantivo próprio feminino. A substituição pelo pronome pessoal do caso reto vai para o masculino, tá? Se for tudo feminino, pronome no feminino. Tudo masculino, geral masculino. Porém, se nós tivermos aí uma combinação de masculino e feminino, prevalece o masculino na concordância aí dos pronomes, ok? Então, é anáfora, porque faz retomada de termos anteriores. E aqui, ó, nos pronomes demonstrativos, nós vimos que eles fazem referências a lugares. Então, a primeira pessoa é o falante, a segunda pessoa é o ouvinte e a terceira pessoa é sobre o que ou quem se fala. Então, esse posicionamento aí vai acontecer variando, então, nessas três pessoas, de acordo com o espaço a que eu faço referência. Aqui, ó, por exemplo, ó, indica o que está próximo de quem fala ou escreve. Então, nós temos aqui, ó, a primeira pessoa é o nosso falante. Vocês podem até colocar essa palavra aqui ao lado também. Este livro que está em minhas mãos é muito bom. Ou seja, o objeto de referência está com o falante. Por isso que o pronome utilizado foi de primeira pessoa. Esse livro que você está segurando é de qual autor? O falante agora está fazendo referência a um objeto que não está com ele, e sim com o ouvinte. Então, vocês, ó, reparem aqui. Vocês podem marcar aqui, ó, fala, primeira pessoa. Vocês podem até colocar aqui do lado, ó, primeira pessoa. O esse é com quem eu estou falando, que é o meu ouvinte, ó, a palavra ouve. E o esse é a segunda pessoa. E no caso da terceira pessoa, em qualquer uma dessas situações aqui,
o objeto de referência, a posição em que ele se encontra, está longe do falante e longe do ouvinte. Deixa eu dar uma reforçada no que eu acabei de falar. Pronome de primeira pessoa demonstrativo. Aquilo que eu estou indicando, a posição do que eu indico, estará perto do falante, aí eu uso primeira pessoa. Se estiver perto do ouvinte e longe do falante, eu vou utilizar segunda pessoa. Se estiver longe do falante e longe do ouvinte, eu uso terceira pessoa, ok? Então, nós temos que verificarmos a posição daquilo que eu faço referência para que eu possa, então, utilizar esses pronomes. E aí, nós temos a terceira pessoa, ó, está distante de quem fala ou escreve ou de quem ouve e lê. Então, nós temos aqui ó, o resumo dos 3 usos dos pronomes demonstrativos. Primeira pessoa, perto do falante. Segunda pessoa, perto do ouvinte. Terceira pessoa, longe do falante e longe do ouvinte. E aqui, ó, nós temos novamente anáfora e catáfora. Nós temos aqui, ó, exatamente a diferença entre as duas. A primeira, nós já vimos anteriormente, que ela retoma termo anterior. Se vocês não destacaram na aula passada, vocês vão destacar aqui para mim, ó. Circulem ou sublinhem a palavra anáfora, ideia anteriormente expressa no texto. E a catáfora, depois, ó, referência ao que se posiciona depois do pronome. Então, anáfora é o que está antes do pronome e catáfora depois do pronome. Então, é a diferença entre as duas. Vamos ver aqui, ó, no exemplo. Como é que se pode vender uma casa tão cara em tão pouco tempo? Isso nos parece difícil. Então, isso ó, retoma toda essa ideia trabalhada anteriormente. Por isso que o processo é de anáfora. Então, isso daqui, ó, que é o pronome demonstrativo, substituiu o termo anterior. Reparem no exemplo de baixo. Ela sempre dizia isto. 2 pontos. Agora que eu vou mencionar, não quero prejudicar ninguém. Então, o termo ó, está posterior ao meu pronome. Então, aqui nós temos a chamada catáfora. Então, anáfora, o pronome vem depois do termo que ele faz referência. E na catáfora é o contrário. Primeiro eu tenho a referência, aliás, eu tenho o pronome e depois eu faço referência a isso. Então, anáfora, ideia anterior e no caso aqui, catáfora, ideia posterior. Então, vocês podem marcar aqui, ó, ideia anterior, faz uma seta aqui e posiciona-se depois. Vocês podem colocar ideia posterior e circular aqui, porque é importante vocês reconhecerem aí a diferença das duas em relação ao uso dos pronomes. Então, tudo que estiver antes do pronome, eu estarei usando um elemento de coesão do tipo anáfora. Se o termo estiver logo depois do pronome, aí nós vamos ter, então, no caso, a situação de catáfora. Isso é muito comum em exercícios, pessoal, essas retomadas anteriores ou posteriores de pronomes, e justamente eles pedem que vocês identifiquem aí esses 2 elementos aí. Lembrando que a coesão por substituição do tipo lexical, nós vamos estar fazendo o quê? O uso de pronomes para fazermos aí retomadas anteriores ou posteriores a algo que eu estou mencionando dentro do texto. E essa ligação entre as palavras, entre os termos, elas precisam ser bem coerentes. Porque se eu colocar o pronome em posição errada, eu não tenho claro ali a que eu estou fazendo referência. Não importa se esteja antes ou depois do pronome. Por isso que nós temos aí toda a estrutura de coesão e coerência ao escrevermos. E outra, toda vez que nós fazemos um texto, seja ele pequeno, médio, longo, não importa o tamanho, eu utilizo palavras e alguém vai ler isso aí. Então, eu vou construindo aí essas palavras, formando parágrafos,
e logo em seguida eu já construí um texto. Um texto, ele precisa ser compreendido, porque todas as vezes que eu construo algo, utilizando o mecanismo da escrita, eu tenho que lembrar que alguém vai ler isso depois. E aí eu preciso de toda essa estrutura para passar exatamente a ideia clara. Por isso que numa redação, por exemplo, existe aí ambiguidade, a coerência não é legal, coesão também, então eu tenho que articular tudo isso aí. E aí nós temos o exercício, aí eu queria que você já começasse, então, a prestar atenção na correção. Eu vou explicando e vocês vão conferindo aí o gabarito de vocês e vão fazendo as anotações aí. Peço que vocês mantenham as respostas, pessoal, de forma completa. E outra, a gente está fazendo a correção por aqui. Terminou de corrigir, dá aquele certo a caneta ao lado, que nós aí estamos agora realmente fechando aí a apostila 2, certo? Olhem só. Em uma campanha relacionada ao trânsito, lê-se a seguinte frase: não use celular ao volante, ó, ponto. Isso pode custar a sua vida. Olha onde está a posição aqui, ó, do meu pronome. Quem quiser até anotar aqui, ó, em cima, isso aqui é um pronome demonstrativo. Nessa campanha, que tipo de relação coesiva a palavra isso estabelece? Anafórica ou catafórica? Vamos prestar atenção aqui, ó. Não use celular ao volante. Isso pode custar a sua vida. O isso está fazendo referência a um termo anterior a ele. Isso quer dizer que a minha relação aqui é anafórica. Por quê? O termo retomado pelo pronome está anterior a ele. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o pronome demonstrativo, o isso entre aspas, porque nós estamos destacando essa palavra aqui, estabelece uma relação anafórica, pois retoma o enunciado anterior. 2 pontos, e aí vocês precisam colocar qual é o termo. Professora, precisa colocar tudo isso na resposta? Precisa. Por quê? Como nós estamos fazendo coesão por substituição, eu tenho que identificar que tipo de pronome eu tenho. Nós não temos só um tipo de pronome na língua portuguesa. Então, eu tenho que identificar qual foi o pronome utilizado, a quem ele fez referência e que tipo de relação foi estabelecida aqui. Então, eu começo já explicando que o isso é um pronome demonstrativo, coloco entre aspas para dar destaque ao isso. A pergunta foi: estabelece uma relação anafórica ou catafórica? Anafórica, vírgula, pois retoma o enunciado anterior. Quem é o enunciado anterior? Tudo isso aqui, ó. Não use celular ao volante. Entre aspas também, porque eu estou dando ênfase aqui ao termo destacado. E outra, coloquem aqui, por favor, eu não lembro se eu pedi a vocês na aula anterior. Se eu tiver feito, ótimo. Se alguém não fez ou eu não pedi, vocês vão fazer agora. Coloquem aqui embaixo de anafórica, termo anterior, e catafórica, termo posterior. E aí, sempre que aparecer isso daí, ou anáfora ou catáfora, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, vou repetir. Faz uma setinha aqui, ó, para a esquerda, termo anterior, que é o que nós acabamos de ver no exercício 1, e aqui, ó, uma setinha para a direita, termo posterior. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu fazer a anotação? Porque isso aqui já são, assim, palavras-chave aí para ajudá-los nos exercícios. Isso, beleza, então, já tínhamos feito, ótimo. Então, foi bom que eu retomei um aqui. Número 2. Para evitar a repetição de palavras nas frases, complete os espaços com o pronome demonstrativo adequado. Olhem só, pronome substitui ou acompanha nome. Isso aqui ajuda exatamente nesse mecanismo aqui, ó. Qual mecanismo? De repetição de palavras. Letra A. O Globo e a Gazeta do Povo, reparem que nós temos um sujeito composto aqui, hein, pessoal? Ó, o Globo e Gazeta do Povo são 2 jornais conhecidos. Este em Curitiba e aquele no Rio de Janeiro. O este é esse aqui, ó. E Gazeta do Povo é o último.
Então, ó, reparem que nós temos o Globo e Gazeta do Povo, são 2 jornais conhecidos. Este em Curitiba e aquele no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o falante está aqui, ó, nesse posicionamento, e essa outra parte aqui está longe dele e longe de quem ouve. Por isso que nós tivemos primeira pessoa e terceira pessoa. Não caberia nem esta e nem aquela, porque nós temos aqui a junção de quê? Palavras masculinas, e reparem, ó, jornais, são 2 jornais conhecidos, ok? Letra B, minha camisa é mais colorida do que essa que você está usando. O falante aqui está apontando a camisa do ouvinte. Por isso que nós temos aqui, ó, o uso de segunda pessoa, certo? O falante está longe do objeto que ele faz referência e o objeto está perto do ouvinte, ok? Letra C, porque eu tenho que saber exatamente a posição dos elementos para o uso dos pronomes demonstrativos. Seu livro tem poucas imagens, ou seja, ele está falando do livro do ouvinte. Aquele lá tem muito mais. Isso quer dizer que tem um outro livro lá. Porém, esse outro livro está longe do falante e longe do ouvinte. Por isso que o pronome foi usado aqui, ó, de terceira pessoa. Pessoal, prestem bem atenção no que eu estou falando aqui, em cada letra. Se precisar, sinaliza aí que eu repito, para que vocês, quem quiser, né, anotar aqui ao lado, por que a gente está fazendo essa variação de pronomes aqui. Ó. Eu vou repetir a letra A. O este é porque o falante está onde? Em Curitiba. O segundo jornal que ele fez referência está longe dele e longe de quem está ouvindo. Por isso que usou aqui. Letra B. Foi usado segunda pessoa porque o falante estava apontando para a camisa do ouvinte. Então, a camisa é do ouvinte, então está longe do falante. Segunda pessoa. No caso da letra C, ele fez uma referência de um livro, porém, o outro livro que tem muito mais o que? Imagens, está longe de quem fala e está longe de quem ouve. Por isso que foi usado terceira pessoa. Letra D. Brasil e China jogarão no Maracanã. Esta de vermelho e aquele de azul e amarelo. Então, reparem aqui, ó, que a primeira pessoa está fazendo referência aqui, ó, a esse aqui. E aquele de azul e amarelo. Então, ou seja, o posicionamento aqui em relação à primeira pessoa é esta daqui. E no caso da terceira pessoa, é porque está longe do falante e longe do ouvinte. Ou seja, aqui eles estão falando, fica subentendida a camisa. Certo? Então, ele tem lá uma camisa vermelha próxima a ele, por isso que ele usou primeira pessoa, e azul e amarelo estava longe dele, que é o falante, e longe do ouvinte. Por isso, foi utilizado aqui, ó, a terceira pessoa. Continuando no exercício 3, diz assim: explique por que a frase João encontrou Maria, ele disse que sua prima estava doente, é ambíguo. Quem é que está causando toda essa confusão aqui? Qual é o pronome que causou essa dúvida aqui, ó? Se vocês não marcaram, vocês vão identificar aqui, ó. É o pronome possessivo. Qual deles? O sua. Então, ele quer uma explicação aqui por que essa frase é ambígua. Relembrando que a ambiguidade é duplo sentido. João encontrou Maria, ele disse que sua prima estava doente. Porque não se sabe aqui, gente, de quem é a prima. A prima é de quem? Do João ou da Maria? Então, é exatamente aqui, ó, nesse trecho que nós temos ambiguidade. Se vocês colocaram com outras palavras, não tem problema. O que tem que ficar claro aqui é que a ambiguidade está causada na parte em que não se sabe de quem é a prima. Ok? Porque do jeito que foi colocado o pronome, não fica claro se a prima doente é do João ou se é da Maria. Ok?
E aí ele pede que essa ambiguidade seja desfeita. Então, eu vou ter que mexer na estrutura, assim como nós fizemos lá em relação ao carro. Que aí nós deixamos claro, na segunda vez, que o carro de referência não era do filho, e sim da mãe. Então, aqui, ó, eu vou colocar duas possibilidades para vocês. Se alguém tiver colocado uma delas aqui, eu sugiro que vocês coloquem a outra também. Por quê? Por se tratar de uma questão discursiva, quanto mais completa for a resposta aí, é melhor para vocês. E outra, ele pode também trazer um exercício objetivo com situações de ambiguidade supostamente desfeitas. Então, eu tenho que ter aí o conhecimento de que há possibilidade de mais de uma estrutura. Então, a primeira ficou assim, ó. João encontrou Maria e lhe disse que a prima dela estava doente. De quem é a prima agora? Da Maria, ó. O dela que entrou no lugar de sua. E aí, na primeira ideia, fica clara que a prima que estava doente é de Maria. E aí, o segundo modelo ficou fácil, ó. João encontrou Maria e lhe disse que a prima dele estava doente. A única coisa que vocês precisam fazer aqui, ó, é tirar esse pronome possessivo, que eu, inclusive, eu gostaria que vocês marcassem aqui para mim, ó, no exercício 3. Passe o marca-texto aqui, ó, que é exatamente ele que causou essa ideia ambígua. Então, reparem, ó, o dela entrou no lugar do sua, deixando claro que a prima era da Maria. No segundo caso, ele colocou o dele para deixar claro que a prima era do João. Ah, professora, eu coloquei primeiro essa situação aqui, dizendo que a prima era do João. Não tem problema que a ordem, não. De forma que vocês coloquem aí, como eu sei que vocês gostam muito de escrever, eu tenho certeza que não vão escrever tudo, já até sei que colocar aí. Quem colocou dela deve ter colocado dele entre parênteses, ou vice-versa, para lembrar aqui onde que foi colocado o pronome aqui para substituir o sua. Mas não tem problema, não. Porque eu sei que vocês gostam muito de escrever, ainda mais segunda-feira, às 8h pouca da manhã, mas está tranquilo. Eu quero só que vocês declarem esse dela aqui para mim e o dele, ok? Então tá joia. Eu sei que vocês amam, ó, muito. Vamos lá, galerinha? Analise a função dos elementos em destaque e marque C para as corretas e para as incorretas. Se fosse lá no colégio, é claro, né, que na prova eu ia pedir para vocês justificarem, mas tudo bem. Vou dar um desconto para vocês hoje. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa e que, por isso, está mudando para outra cidade. Se isto me entristeceu, já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Primeira coisa aqui, ó, gostaria que vocês, já está em negrito os pronomes, eu gostaria só que vocês colocassem aqui em cima pronomes demonstrativos. Porque no exercício 3, nós vimos pronome possessivo aí causando ambiguidade. Coloca aqui em cima, ó, pronomes demonstrativos. E outra, os exemplos de pronomes demonstrativos utilizados no exercício 4, pessoal, são dos tipos, o quê? Invariáveis. Qualquer situação que eu for usar vai ser dessa forma aí. Eu tenho segunda pessoa, aqui, ó, o isso primeira e o aquilo terceira. Então, vamos relembrar aí duas situações aí. Quando se fala em anáfora, o pronome faz referência a termo que? Anterior. Se for uma situação em vai ocorrer catáfora, o que acontece? O termo vem posterior ao pronome. Retomando aí, então, temos aqui exemplos de pronomes demonstrativos do tipo invariáveis. O exercício está trabalhando com a ideia de anáfora e catáfora. Catafórico ou anafórico é a mesma coisa. Anáfora, o pronome retoma ideia anterior. Catáfora, o pronome faz referência a termo posterior. Esse tipo de notação é sempre bom colocar aqui, porque aí vai ficando mais fácil você compreender o exercício. Letra A, o pronome isso é catafórico, pois anuncia a informação, está mudando para outra cidade.
Para ser catafórico, ele teria que estar fazendo um termo anterior. Se eu prestar atenção na leitura, diz assim, ó, contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa e que, por isso, está mudando para outra cidade. Por que ela está mudando para outra cidade? Porque ela vai ocupar um cargo de gerente. Então, o termo não é posterior, o termo é anterior. Então, a letra A está errada. Então, vocês vão colocar o I. Aqui, ó, eu gostaria que vocês fizessem agora, por favor, o marca-texto aqui e coloquem em cima o termo correto. É anafórico, ok? Vamos fazer a correção aqui da letra A. Além de colocarmos só o I, nós vamos transformar isso aqui numa alternativa correta. Então, marca aqui e coloca o termo correto em cima. Letra B diz que o pronome estou é anafórico, pois retoma a informação mudando para outra cidade. Reparem, pessoal, que no exercício ele não menciona a ideia anterior ou posterior. Ele parte do princípio que o aluno já sabe o significado das duas. Então, vamos lá. Se é anafórico, tem que fazer referência antes. Vamos ver aqui a posição do isso. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente da empresa e que por isso está mudando para outra cidade. Se isso me entristeceu, o que está deixando triste? A mudança de cidade, mudando para outra cidade. Correto a letra B. Se eu prestar atenção na leitura, já fica fácil aí saber qual das duas relações eu tenho. O pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação e está mudando para outra cidade. Desculpa, pessoal, pulei aqui a letra C. O pronome isto é anafórico, pois retoma a informação. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa. Para ser anafórico, a informação retomada tem que estar antes do pronome. O pronome é isso. Se isso me entristeceu, já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Isso me entristeceu, já que somos amigas. Então, aqui, ó, não é anafórico, é catafórico, ok? Então, vamos marcar aqui e colocar a palavra certa ao lado aqui, o processo de coesão utilizado. O pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação e está mudando para outra cidade. Aquilo me deixou muito feliz. Então, aqui, ó, nós não temos o pronome aqui fazendo o papel de relação anterior, não, sim? Nós temos aqui um outro processo, então aqui também é catafórico. E a letra E, o pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação, Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa. Então, isso aqui está correto também. Reparem aqui, ó, que ele está mudando para outra cidade, não tem nada a ver com aquilo. Tá? O que deixou ela feliz foi exatamente o cargo de gerente na empresa, ok? Então, aqui, ó, vocês nem precisam colocar catafórico não, tá, pessoal? Porque agora que eu vi aqui, ó, a alternativa que ele colocou está errada é aqui, ó, que é a alternativa letra E. Está mudando para outra cidade, não tem nada a ver com o que ela está, pelo motivo dela estar feliz. Então, letra A, I, letra B, C, letra C, I, D, I e letra E, C. E aí, depois, nós temos mais um exercício aqui com pronomes demonstrativos também que vocês teriam que ir utilizando de acordo com a ideia passada aqui em relação aos objetos. O presidente da empresa, reparem aqui, ó, peraí que eu voltei. Nós temos aqui um elemento estas, que é o pronome aqui. Seu desempenho deve melhorar. Nós temos aqui, então, ó, o presidente da empresa olhou para o funcionário e disse-lhe estas palavras. Seu desempenho deve melhorar. Então, ou seja, o falante aqui está fazendo referência a algo próximo a ele. Letra B. Naquele tempo, brincávamos muito neste jardim. Letra C. Divertimos-nos muito no ano passado, o motivo foi aquela viagem que fizemos ao exterior. Ou seja, algo já passado, está longe deles, tanto do falante quanto do ouvinte. Na letra B também faz uma referência aqui
a um jardim, né? Naquele tempo, ideia já de passado também, eu caminhei pelo parque. Isso me deixou tranquila. Ou seja, ela já passou pelo parque, então não está perto dela, então ela está falando com o falante. Essa revista que você está lendo traz informações úteis. A revista está na mão do ouvinte, por isso, segunda pessoa. Letra F, o presidente e o governador discursaram. Este sobre o nosso estado, quem é? O governador. E aquele sobre o país, que é o presidente. Temos um texto aqui também, onde o pronome isso apareceu em destaque. E aí o exercício pergunta assim: o pronome demonstrativo isso se refere ao trecho, letra C. Podemos ver que estes atletas estão fazendo o melhor que podem para levantar a natação do Brasil e o troféu José Fink. Então, nós temos aí toda a correção dos exercícios, fechando então a nossa apostila 2, né, o caderno de atividades também, porque a apostila já foi finalizada. E só retomando aqui dois conceitos importantes. A coesão por substituição vai trabalhar com o uso de pronomes. Ao utilizarmos os pronomes possessivos, eu tenho que ter bastante cuidado com os pronomes de terceira pessoa, seu, sua, seus e suas, para não causar ambiguidade na minha escrita. Pronomes demonstrativos trabalham com posicionamento em relação ao falante, ao ouvinte e ao falante e ouvinte ao mesmo tempo. Tudo que estiver perto do falante, primeira pessoa. Tudo que estiver longe do falante e perto do ouvinte, segunda pessoa. Longe do falante e longe do ouvinte, terceira pessoa. Anáfora. O pronome retoma algo anterior a ele. E a catáfora, o pronome vai trazer referências a algo depois dele. E aí a gente fecha, então, essa ideia de coesão por substituição em relação ao processo de substituição lexical com o uso dos pronomes aí, ok? Lembrando que pronome retoma termo anterior ou posterior, ok?